Bom, boa noite. A gente vai dar seguimento aí à aula de arquitetura de computador. A gente está fechando o assunto sobre tópicos especiais na arquitetura, né? Arquitetura ARM. Na aula passada a gente encerrou falando sobre o conjunto de instruções, né? As versões de arquitetura ARM. Então, basicamente a gente viu a diferença dessas versões e qual que é a relação entre a versão da arquitetura e as famílias de processadores, né? E aí a gente terminou falando do V8 aí, que suporta 64 bits. Bom, uma das evoluções que a gente teve na arquitetura, no conjunto da arquitetura ARM, né, foi o suporte às instruções mínimas, vamos chamar assim, né, instruções reduzidas. O que é isso? Para tentar melhorar a densidade de código, o ARM implementou instruções de 16 bits ao invés de 32, para melhorar a ocupação de código, né, de instrução. Então, a partir do ARM, se não me engano, eu botei aqui, cara, eu acho que foi a partir do V4. Enfim, agora eu não me recordo, né? Não, olha, ó, foi a partir do V6. A partir da versão 6 da arquitetura, ele passou a ter suporte a esse tipo de instrução. Esse tipo de instrução faz com que você consiga, com menos bits, representar programas menores, né? Então você consegue aumentar a densidade do código, né? Então quanto mais denso, quer dizer que em tese é um pouco mais ótimo, né, a relação de ocupação de memória para as instruções. Então essas instruções ela têm algumas características e limitações, porque se eu reduzir o número de bits para representar, muda o frame, né, aquele frame que a gente viu, e ela também passa a ter algumas limitações. Então, para os casos gerais, onde essas limitações não têm impacto, você pode usar as instruções minimizadas, né, para aumentar a ocupação, a densidade de código aí para ocupar menos memória. Então, por exemplo, esse tipo de instrução, né? Se a gente pode ver aqui, deixa eu ver se eu, peraí, deixa eu ligar um negocinho legal aqui, peraí, ponteiro, olha lá, hein, ó. Então, ó, a gente com essas instruções, a gente só acessa os 8 registradores menores, né? Normalmente você reutiliza o registrador fonte de destino, né, porque você não tem representação de bit. Os imediatos são menores, né? Beleza? Você perde algumas condições, aquelas condições, execuções condicionais, e você sempre atualiza o status das flags, né? Bom, estima-se que isso você pode reduzir até 65% o tamanho do código, né? Porque você está reduzindo aí o custo, né, de ocupação da memória. Então, além disso, você também não só a ocupação da memória, mas a gente vai ver que entre o processador, né? Vamos dizer que esse aqui é a nossa CPU. E a memória, existe uma coisa que a gente vai chamar de barramento. Esse barramento com 16 bits, você consegue, se você usa instruções menores, você consegue transportar mais de uma instrução simultaneamente, né? Então o processo de busca de memória, ele tende a ficar um pouco mais, reduzir o consumo de energia, por exemplo. Então, a título de curiosidade, está aí como é que são organizadas as instruções minimizadas, né, as instruções polegares ou instruções mínimas, não sei como é que traduz esse thumb aí, mas você vê que o frame, ele tem aqui, ó, ele vai de 16... Opa! Como é que desfaz? Eu não aprendi ainda a apagar. Eita! Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Apagar. Pronto, consegui.
Então, eu estou aprendendo. Ele vai de 16, né? Até aqui, até 0 é a largura do frame. E basicamente cada instrução você tem aí a sua representação, né? Então, ó, você tem deslocamento com imediato só de 5, né? Outras instruções de AD aí, ó, AD 7 e tal, as instruções mais comuns, né? Uma grande diferença, ó, é essa thumb aqui, ó, que é a BLX, que é a mesma coisa, só que ela é bem menor, né? Ela é para fazer o código mais denso, né? Você tem um B só com imediato de 11, com imediato de 8, então o objetivo é você tentar otimizar a ocupação de memória e, de alguma forma, reduzir o consumo. Então, existe essa classe de instruções para isso. Ficou claro? Tudo bem? Então, para quem está vendo esse vídeo depois, quando eu faço esse minuto de silêncio, eu estou tentando ouvir o retorno do pessoal que está assistindo a aula ao vivo. Ficou claro, pessoal? Bom, então por isso que daqui a pouco, alguma aula para frente aqui, a gente vai fazer um lab, e aí quando você for converter aí, você vai ver lá um BX, você vai ver que vem desse conjunto de instruções aqui, beleza? Bom, outro conjunto de instrução importante que nem todo processador ARM suporta, isso depende da família, né? Lembra que família é diferente da arquitetura. Então, mas é importante para a gente que está estudando arquitetura no contexto de controle, né? Que muitas das vezes a gente precisa processar valores analógicos, né? Então, seja para gerar um comando analógico, seja para aquisitar um valor analógico no sensor e no atuador, né? Você vai precisar em algum momento, dependendo do tipo de tratamento que você vai precisar fazer nessa variável, em muitos casos você precisa fazer um processamento local, né? E aí, esse exemplo aqui, a gente está vendo um esquemático aqui do Cortex M4, que é uma das famílias mais novas, né? E você vê que na CPU, ó, ele tá, se você for olhar lá no manual, ele vai falar, ó, CPU com extensões DSP. Que vem a ser esse DSP? É o processamento digital de sinais. Então, existe dentro do hardware um conjunto de implementação física que faz tratamento, ou seja, existem instruções que fazem processamento de sinal digital. Fazem processamento de sinal, né? Então você pega lá, ele vai vir de um sinal analógico e ele vai conseguir, por exemplo, fazer processamento lá da transformada rápida de Fourier em hardware. Então esse tipo de instrução, ele é externalizado geralmente em bibliotecas adicionais, lá do C, por exemplo, você dá um include no seu código, mas que faz com que você use recurso do hardware para processar, ou seja, além de você ser mais eficiente em termos de consumo de energia, a resposta do tratamento desses sinais analógicos vai ser muito melhor usando as instruções específicas para tratamento de sinal analógico, né? Então, ó, eu botei um link no slide, então, só a título de curiosidade, né? No caso da família do STM que implementa o ARM, só na família Cortex M4, a partir da M4 que tem isso. Então, o Cortex M4 ele vem no STM32F4. Né? Se clicar aqui, ele vem para esse slide que eu deixei aqui. Né? Então, se a gente olhar no datasheet, ó, a primeira coisa, ó, com suporte a processamento. Então, se você está pensando em fazer, por exemplo, um microcontrolador para algum tipo de instrumentação analítica, né, onde você vai ter que fazer processamento numa taxa mais alta e eventualmente você não quer ficar desperdiçando clock com instruções convencionais, esses processadores são muito úteis, né? Então, repare que se a gente olhar aqui deixa eu descer um pouquinho aqui. Tem um esquemático aqui. Deixa eu ver o page down, que eu acho que vai mais rápido. Aqui, ó. Esse aqui é o diagrama de bloco, né, que
seria uma visão da microarquitetura em altíssimo nível, o pessoal chama de diagrama de bloco. E aí, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, mas aqui estão as entradas GPIO, né? A gente vai ver isso mais para frente na terceira parte do curso. E ele mostra em que pino que elas estão ligadas aqui, cada uma dessas portas. E aqui embaixo, no caso desse processador, ele tem um módulo que tem 3 conversores AD independentes, fisicamente independentes, que são multiplexados em 8, cada um desses multiplexa até 8 canais virtualmente, né? Então, você pode ter até 24 canais, né, de entrada analógica, que você tem 3 hardwares aqui que fazem a conversão AD. Só que essa conversão AD ela cai no barramento, que esse aqui é o barramento AMB aqui, né, o HB aqui, e ele vem aqui para o processador, ó, e aqui dentro você tem as instruções de processamento DSP que vão executar em hardware, beleza? Então, esse aqui é um exemplo, não tem outra referência, porque está aqui dentro o suporte às instruções de processamento de sinal digital. Beleza? Até aqui? Então, deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu voltar meu setup aqui. Beleza. Bom, então um exemplo desse cara aí que você pode comprar aí na China, né? Eu peguei esse print hoje. É o STM32F4S1, ele vem com esse Cortex, você compra na China ele por R$16. Então você tem um baita poder de processamento aí com processamento digital de sinal que dá para aplicações, você fazer para aplicações avançadas de tratamento de sinal analógico, né? Esse aqui é um exemplo do Cortex M3 que já não tem, ele não tem suporte a DSP. E aí você vê que o preço do bichinho, não é só o DSP, né? Ele tem outras limitações também, mas é um hardware inferior. Mas DSP é uma característica interessante aí então ele é um processador para processamento digital de sinais, e intrinsecamente ele é útil para a execução de algoritmos para transformada rápida de Fourier. E esse filtros de imposta de resposta a impulso finito e infinito aí, que é muito comum na área de controle, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma aplicação usando um microcontrolador, né, diretamente, sem precisar de um hardware digital específico, um microcontrolador barato, de R$20 ali, como a gente viu, menos de R$20, você pode fazer a aplicação de decodificação de áudio, vídeo, controle de motor, né, reconhecimento de voz. Isso tudo é fundamentado nas instruções do tipo MAC, né, que é de Multiply Accumulate, né, Multiply and Accumulate, que são instruções executadas em hardware com esse formato aí, ó. Que ele executa uma soma junto com uma multiplicação, tá vendo? Então ele vai acumulando as multiplicações de duas fontes. Então isso é muito útil no processamento, no algoritmo que implementa lá, por exemplo, a transformada de Fourier, enfim. Então esse conjunto de instruções que implementa, então a gente vai ter uma família de instruções que implementa MAC, que é esse Multiply and Accumulate. Esse conjunto de instruções normalmente está ou não está. Então a gente viu que a partir do V6 ele vem, mas nem todo processador implementa essas instruções, porque isso aumenta o custo do hardware, né? Então isso é feito para quê? Para que você quer um processador com suporte a DSP? Para melhorar o desempenho relativo, né? Ou você usar um conjunto de instruções padrão. Então ele vai, num conjunto bem menor de clocks, ele vai executar aquela instrução de uma maneira bem mais rápida do que você usar as tradicionais que a gente viu. Então um DSP ele suporta vários tipos de dados. Lembrando que tipo de dado, né, é uma abstração que a gente conhece. E o tipo de dado ele basicamente está associado a quantos bits ele usa para representar aquela informação. Então um short ele vai ser de 15 bits, um unsigned short 16, né, com o bit do sinal à esquerda,
Um long vai ser 31, ele vai usar toda a palavra. Um long sem sinal vai usar o 32, porque aqui o 32º é o sinal. E aí ele pode ter ainda o long, certo? Que vai ser lá, acho que fala double lá no C, né? E ele tem um tipo especial de dados que ele pode, instruções que ele pode tratar, que são as fracionárias. Então ele, por exemplo, dado tipo Q31, ele representa de -1 até 1, isso aqui é elevado, 2 elevado a -31, entendeu? Então ele representa esses intervalos infinitesimais de 2 elevado, aqui elevado a 31. Falou? Então, normalmente essas estruturas especiais aqui, isso é como é da linguagem de programação, eles não vêm por padrão no C. Você tem que botar lá, achar a biblioteca que usa esse recurso do hardware. Mas usando esse recurso do hardware, você vai fazer um processamento muito mais eficiente. Então, a título de curiosidade, né, só para ilustrar o que a gente está falando, eu trouxe aqui os exemplos das instruções de montagem que fazem isso. É claro que a gente não precisa memorizar isso, porque a gente vai usar uma biblioteca lá da nossa linguagem de alto nível preferida aqui. Só que lembrando que essa biblioteca ela tem que suportar para arquitetura específica. Então, no caso aqui a gente está trabalhando com ARM, a gente vai ter que achar a biblioteca de C para ARM que suporte DSP. Tem que caçar essa biblioteca e incluir ela no nosso código. Daí ele vai traduzir o código nessas instruções aqui para processamento digital de sinal. Então ele vai fazer um processamento muito mais eficiente. O tempo de resposta do teu algoritmo de alto nível vai ser muito menor. Beleza? Então, aí dependendo do tipo de operação, né, olha lá, as operações MAC com tipo de dados diferentes, você vai usando as multiplicações diferentes, né? Enfim, aí então, a título de ilustração, segue as instruções e tem uma quantidade bem grande. E aí, por exemplo, um exemplo de como elas operam, né? Como que tem que ser o primeiro e o segundo operando. Enfim, isso é bem específico para quem trabalha com processamento digital de sinal. Se um dia você, em instrumentação, precisar desse tipo de recurso, você já sabe o que significa DSP. Bom, outra coisa importante que a gente tem no Cortex e tal é a unidade de processamento de ponto flutuante. Então, o ponto flutuante normalmente é um hardware adicional que você tem ali para ele tratar operações de ponto flutuante, né, racionais. Então, basicamente, a gente tem isso para algoritmos de controle e aplicações científicas e gráficas, né? E da mesma forma, você executa isso diretamente em hardware, né, sem usar nenhum tipo de adaptação. Então a ideia é sempre para você ir mais rápido. Então, da mesma forma que você tem instruções para processamento de sinal analógico, a gente vai ter para ponto flutuante também, beleza? Então, a título de curiosidade, essas aí são as instruções. E basicamente você, enfim, eu deixei mais para curiosidade, né? Você tem instruções específicas para você mover, porque como você tem um processador especial para tratar ponto flutuante, você vai ter instruções também para mover os dados dos registradores para esse processador especial, porque não é o mesmo registrador ARM lá, ele é um coprocessador, vamos dizer assim. E aí, para fazer esse detalhe aí, você precisa mover o registrador lá do ARM lá para dentro desse registrador do coprocessador. Então aí tem um conjunto de instruções aí, o que elas fazem, né, em ponto flutuante. Então, por exemplo, função módulo, função soma, agora aqui em ponto flutuante, né, função compare, vcomp, tá vendo? Função para converter em ponto flutuante, divisão, multiplicação mais soma, beleza? Mas repara que esse aqui já não é DSP lá, ele não faz o MAC, beleza? Enfim, tem várias aqui, o objetivo não é a gente ficar detalhando assim, mas a gente conhecer e saber dessas peculiaridades, desses detalhes. Outra coisa muito importante que é suportado
é muito comum em microcontrolador de baixo consumo de energia, é o modo de operação Sleep, né, o Sleep Mode. No ARM, a partir da versão V6K, ele introduziu a suporte a essas operações para economia de energia. Então, como é que funciona? Em determinado momento do código, você chama lá uma função sleep em alto nível, enfim, e ele vai traduzir para uma linguagem de máquina um comando chamado wait for interrupt ou wait for event. Que, por exemplo, wait for interrupt ele vai ficar em modo de sleep, ou seja, ele vai reduzir toda a parte de energia dele até que aconteça uma interrupção, seja, por exemplo, aí eu botei um toque na tela, ou pode ser um outro evento, outra interrupção de hardware qualquer, né? Você põe um timer para ele ficar, vamos supor, eu quero ficar fazendo um monitoramento de uma grandeza lá numa lagoa. Bom, mas na lagoa não é fácil de botar energia, então tem uma bateria. Quanto mais tempo eu ficar consumindo energia, mais rápido eu vou ter que ir lá no meio da lagoa trocar a bateria do meu equipamento. Então, você na sua programação do teu programa que faz lá a aquisição do dado da lagoa, por exemplo, você vai usar uma função sleep mode, né, que vai chamar essa instrução no ARM. E essa instrução, por exemplo, você pode colocar um timerzinho contando até, por exemplo, de 10 em 10 minutos. A cada 10 minutos, a cada não sei quantos contagens lá de microsegundos, uma interrupção vai chegar no seu ARM e ele vai acordar, vai fazer o algoritmo lá de aquisição de dados e transmissão, e vai voltar a dormir. Então isso é feito usando essa instrução aí. Beleza? Ou wait for event, quando você tem dois processadores aí cooperando. Tá claro? Então tudo isso é feito com suporte integrado no hardware por meio dessas instruções. Outra coisa que você tem suporte no ARM também é um conceito que eu trago aqui para vocês como tópico especial. A primeira coisa é a ideia de virtualização. Vocês já ouviram falar de virtualização do sistema operacional? Câmbio? Pois então, qual que é a ideia? Bom, lembra quando a gente falou sobre aqueles níveis de privilégio que você pode executar em um processador? Você tem o modo de usuário. Então, o modo de usuário são essas aplicações. Ele vai rodar aqui nessas aplicações aqui. Então, toda instrução de máquina que tiver no modo usuário é uma aplicação. Só que a gente viu que a gente tinha outros níveis de privilégio, que a gente falou, não, daqui para cima tudo é administrador, né? Tudo é sistema operacional. Só que existe um conjunto de instruções de virtualização onde você consegue executar múltiplos sistemas operacionais. Então eu tenho vários sistemas operacionais que são multiplexados sobre o mesmo hardware. E quem faz isso é um software especial chamado Hypervisor. Normalmente é um software dedicado a tratar as requisições de troca de privilégio aí nessa camada, para poder que diferentes sistemas operacionais executem sobre o mesmo hardware sem ter a ciência que eles estão compartilhando aquele hardware com outro processador. Para isso, o que eu preciso? Bom, se eu quero compartilhar, não tem jeito, a CPU ela vai ser compartilhada no tempo. Então, cada processador vai ter uma fatia de tempo ali para ele ficar trocando. Os processadores que mais ocuparem, que mais demandarem processamento de CPU, eles vão ocupar mais, e aí é um critério do hipervisor dividir. O hipervisor está para o sistema operacional, assim como o sistema operacional está para a aplicação, certo? Múltiplas aplicações rodam sobre o mesmo sistema operacional e múltiplos sistemas operacionais rodam sobre o mesmo hipervisor. Qual que é a vantagem disso? Bom, o tempo para você disponibilizar um sistema operacional para uma aplicação, ele passa a ser muito menor, né? Você não tem que fazer a instalação física do hardware. E o isolamento das aplicações acaba ficando ainda maior. Então eu posso ter vários contextos totalmente independentes compartilhando um hardware super poderoso.
Então, ao invés de eu ter vários computadores pequenininhos, eu posso ter um hardware com um processador mais robusto, né, com múltiplos núcleos, por exemplo, e com muita memória. Obviamente, num sistema virtualizado você vai precisar de muita memória, porque são vários trechos de memórias que vão ser ocupados aí pelo seu sistema operacional e aplicações. Então, não tem como você, é um requisito mínimo aí você ter muita memória, aí 8, 9, 10, 200, 300 GB de RAM. Beleza? Mas a principal vantagem é que você isola os sistemas operacionais. Isso viabilizou, por exemplo, o surgimento do que a gente conhece como Cloud Computing, né? Que é você demandar uma máquina virtual lá na nuvem. O que é a nuvem? É um servidor físico que está instalado em algum lugar e existe um software que te dá acesso a esse servidor físico e cria as máquinas virtuais lá para você. Esse software, às vezes, ele roda de maneira distribuída entre vários servidores físicos, e aí você pode, inclusive, escolher onde você quer que sua máquina virtual rode. Mas uma vez ela em execução, ela está sobre uma máquina física especificamente. Beleza? Deu para entender o que é virtualização? A título de curiosidade, o Linux, a partir da versão 3, ele passou a suportar virtualização no kernel dele, ou seja, o sistema operacional Linux em si, além de ser um sistema operacional, ele também é um hipervisor. Então, se você usa, por exemplo, o sistema Linux, você consegue instanciar máquinas virtuais, sendo que o núcleo do sistema operacional ele vai trabalhar como se fosse um hipervisor. Então, ele quebra essa diferença. Antigamente, e em outros sistemas como VMware e tal, você instala um software e sobre esse software você instala os seus sistemas operacionais. Nas versões atuais do Linux, por exemplo, a partir do kernel 3, você pode instalar um sistema qualquer, instanciar diferentes máquinas virtuais, né, utilizando a operação como hipervisor. Para isso, sempre você tem que habilitar essas instruções de máquina de virtualização, que existem lá no x86, mas também existe no ARM a partir do V7. E aí, por exemplo, você pode ter múltiplos sistemas operacionais, mas é claro que esse sistema operacional tem que respeitar a arquitetura, né? Então você vai ter que ter vários sistemas operacionais do tipo que rodam sobre ARM. Ficou alguma dúvida? Ficou dúvida aí, Fabrício? É comum a gente ter virtualização por software também, mas aí o desempenho vai ser bem pior, usando aplicações tipo VirtualBox, VMplay e tal. As funções de virtualização aí são implementadas geralmente por um módulo de kernel, né, que faz toda uma emulação de muitas coisas para a gente. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu estou falando de hipervisor no sentido profissional, assim, de utilização em produção, em serviços em produção, assim, né, não em caráter local e como a gente usa com algumas máquinas virtuais, mas a ideia é a mesma também. Bom, o ARM, a partir da versão V7, assim como outros processadores, ele também tem suporte a instruções de segurança. Então, um exemplo, por exemplo, o processador ele pode definir um estado de segurança, por exemplo. Caso alguma coisa aconteça, como por exemplo um ataque no sistema operacional, o sistema operacional ele pode transitar para um modo de segurança onde o usuário não consiga fazer grandes alterações nas aplicações que estão correndo simultaneamente, né? Então aí tem um exemplo, por exemplo, se um telefone for roubado, né, uma condição especial, você habilita esse estado de segurança onde o telefone não desbloqueia mais, por exemplo. Então via software, via chamada em hardware, né, que o processador recebe essa instrução em máquina, descobre que ele está nesse estado especial, e aí, por exemplo, ou ele não desabilita mais, ou ele pede lá uma digital, enfim, é o que estiver sendo implementado lá no sistema operacional, certo? Bom, para encerrar, só uma pincelada sobre as principais mudanças na arquitetura do ARM V8, né, que quando a gente fala em ARM V8, a gente está falando de arquitetura 64 bits. Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente tem
um processador de 32 bits, né? Deixa eu ver se eu consigo... Acho que é aqui mesmo. Se eu tenho um processador de... Peraí, voltou. Se eu tenho um processador que ele é de 32 bits... Opa! Calma aí que eu estou aprendendo aqui, hein? Vamos voltar aqui. Opa, vamos lá. Ele é de 32 bits. Significa o quê? Significa que a palavra dele é de 32 bits. No máximo. Então todos os registradores vão ser no máximo de 32 bits. Ora, em algum momento esse registrador ele vai armazenar um endereço, certo? O endereço também entra aqui dentro desse registrador. Logo, a quantidade de memória que eu consigo representar, ela vai até a 2 elevado a 32. Ou seja, aqui dentro eu consigo, sendo que aqui é digital, né, zeros e uns e tal, eu consigo representar até 2 elevado a 32 possibilidades. Isso equivale a conseguir acessar uma memória de no máximo 2 elevado a 32. Essa aqui é a memória, né? 2 elevado a 32 endereços. Certo? E isso limita o meu sistema a uma memória de 2 elevado a 32, 4 GB. Então, quando você fala que o processador ele é 32 bits, né, significa falar que no máximo ele consegue executar, ocupar lá no máximo 4 GB de RAM. Se você demandar mais que isso, você não consegue representar com 32 bits. Então, quando você trabalha agora com um modo de 64, as palavras de 64 bits, elas vão, né, aí basicamente a gente começa a tangenciar o infinito, né? 64. E isso dá um espaço que aí você pode colocar mais memória. Então, num computador, por exemplo, com mais de 4 GB, você tem que colocar um processador de 64 bits. E isso impõe, basicamente, 2 modos de operação. Ou você opera em 32 bits, ou você opera em 64. Então, a maioria das arquiteturas, elas têm soluções de compatibilidade entre entre 2 softwares. Então, é desejável que um software legado feito para a arquitetura 32 bits rode sobre a arquitetura 64. Né? Então, eu posso habilitar as instruções no 64 para rodar instruções de 32. O contrário eu não consigo, né? Porque 32 não cabe 64, as instruções de 64 bits. Tá claro? Isso é comum para todas as aplicações. Como é que ele trata, como é que isso é no ARM em termos gerais, né? Em termos gerais, em termos... Oh, droga. Espera aí que eu fui para o primeiro slide aqui. Em termos gerais... Acho que é Ctrl Shift. Beleza. Em termos gerais, né, quando o processador de 64 inicia, ele vai iniciar em um dos módulos. E eventualmente, via uma requisição, ele pode ir para o módulo de 32 bits. No ARM para 64 bits você tem que usar o ARM arquitetura V8. E lá você tem basicamente, você não tem 15 registradores de 32 bits, você vai ter 31 registradores de 64 bits, beleza? Essa é uma diferença aí importante. Então, só que esses registradores têm um nome diferente, ó. Eles vão de X0 até X30. Uai, mas e o 31? O 31 ele é ligado em 0, ele não é utilizado, o X31. Então, na verdade, são 30 registradores.
Outra mudança importante no ARM V8 é que o PC e o SP agora não fazem parte dos processadores, dos registradores genéricos lá. Ele não é o R15 nem o R14, se não me engano. Ele passa a ser registradores específicos dentro do processador, né? Você não tem mais um registrador de uso geral aqui, você não mistura, né? Essa é a vantagem. Você não precisa ficar se preocupando tanto no contexto em sujar um registrador para usar numa aplicação, como a gente tem no 32 bits. Beleza? Para as instruções, você vai ter instruções que opera em 32 ou 64, instruções de processamento de dados. LDR e STR não faz sentido ser híbrido, né? Porque se ele é de 64, ele tem que ser, acesso à memória, o problema principal, né? Então o LDR, o STR e o branch ele vai ser sempre de 64 bits, beleza? Tranquilo? Bom, aqui a gente encerra a temática de arquitetura, ok? Basicamente a gente tem aí quase... deixa eu encerrar aqui a gravação, agora eu vou passar que tem umas atividades que eu preparei para vocês, mas eu vou parar a gravação aqui, então só um minuto.